Olá pessoal, hoje daremos início à continuação do curso de extensão Cálculo Diferencial Integral via Software Máxima. Nessa segunda semana falaremos sobre funções, como definir uma função, como tabelar uma função, fazer gráficos 2D com os pacotes Plot e Draw, animações de gráficos e funções implícitas polares e paramétricas. As referências para essa semana são esses 3 sites. Então, voltemos ao software Máxima. Aqui está a janela do software. Novamente, coloquei aqui referências como comentário para a gente saber o que está sendo feito neste arquivo. Então, aprenderemos como definir uma função. Para definir uma função, utilize dois pontos igual, diferente do que definir uma variável em que a gente só utilizava o comando dois pontos. Então, sendo assim, a gente define a função f de x igual a 2x menos 1. E aí a gente pode aplicar os valores da função. Por exemplo, f de 3. Realizar f de 3 e aí o resultado é igual a 5. Também podemos fazer já várias aplicações. Então, f de menos 2, f de menos 1, 0, e aí a gente tem o resultado direto na tela. E se a gente quiser também apagar a definição, utiliza-se o comando kill, que a gente já viu na semana anterior. Então, redefinindo a função f, por exemplo, f de x igual a x quadrado, usando o ponto igual, e aí a gente pode aplicar novamente. Então, cuidado, né? A gente tem que usar ponto e dois pontos e igual. Se a gente só usar o símbolo de dois pontos, o máximo ele vai entender como se fosse uma expressão algébrica, que nem nós vimos na semana 1. Então, vamos lá. Por exemplo, se a gente fazer g, dois pontos menos 2x mais 1, ele entende como uma expressão algébrica. E aí nós não conseguimos aplicar, fazer f de 2. Ele não vai entender, não vai fazer sentido isso para ele. Então, eu vou apagar porque nós não vamos utilizar nesse formato e vamos corrigir. Vamos usar agora ponto. Redefinindo a função g, né? Aqui eu vou copiar e colar e alterar aqui na função g, vou colocar a variável x, que é de interesse para a gente fazer a aplicação da função. Então, aí nós temos... Opa, faltou o símbolo de igual. Aí temos agora sim a função g definida, e aí a gente pode aplicar g de 2, e aí temos o resultado. Podemos fazer somar função, subtrair, usar as operações básicas dentro do máxima, e também ele aceita fazer composições de funções. Por exemplo, a gente pode fazer f de g de 2. E aí ele faz a composição entre as duas funções, fg. Podemos fazer também gf. Então, o máximo ele aceita a composição de funções. Bem, voltando para a função f que a gente definiu, vamos agora ver como que a gente faz uma tabela de valores. Bom, se a gente quer ver o que está definido na f, se a gente não lembra, que a gente digitou lá no começo, a gente usa o comando dispfun. Se a gente usar o comando dispfun, aqui ele mostrou que a função f está definida como x ao quadrado. Para imprimir os valores na tela, nós precisamos de fazer o quê? O comando print e recorrer
ao comando for para fazer uma tabela de dados. Mas como que a gente vai printar na tela? Bom, tentaremos de uma maneira organizada, mas a gente vai precisar de dois comandos, um print e o laço de repetição, sendo executado ao mesmo tempo. Para isso, nós vamos executar entre parênteses e separar os comandos por vírgula. Então, nós vamos começar aqui com parênteses, apertar Enter e aí vai para a próxima linha. Note que nós não apertamos Shift Enter, apenas Enter. Nós não queremos executar, nós só queremos mudar de linha. Na próxima linha, vamos printar na tela usando o comando print e escrever X, dar uns espaços, vírgula e printar f de x na tela. Na próxima linha, eu vou fazer o laço de repetição. Então, eu vou acrescentar uma vírgula para dizer que eu mudei o comando. Não estou usando mais o print. Agora, eu vou usar o for, que é o de laço de repetição. Então, eu vou fazer i variar de -2 até 2. Eu quero que o meu x seja de -2 até 2, indo de 1 em 1. Fazendo o quê? Eu vou criar o valor x. Quem vai ser meu x? Vai ser um valor real, -2, -1, 0, 1 e 2. Quem vai ser o y? Vai ser o f desses x criados. E vai printar na tela quem? O valor de x e o valor de y, que o valor de y é o nosso f de x. Isso para cada iteração do laço de repetição. Então, quando i for igual a -2, x vai ser -2, y vai ser de f menos 2. Chegou até aqui, volta, i igual a -1. Então, x igual a -1, y igual a f de -1, printa na tela, vai para 0, faz a mesma coisa, 1, vai até 2, faz a mesma coisa. Esse parênteses fecha aqui o do laço de repetição. Então, deste print para esse parênteses, eu não estou adicionando mais comandos, por isso que eu não pus vírgula nesta linha, porque não é um comando novo, esse parênteses é apenas para fechar a abertura desse parênteses aqui no do. E aqui nessa próxima linha é para fechar o parênteses lá de cima, que junta todos esses comandos. E por isso aqui eu não pus também uma vírgula, porque não é um novo comando. Shift Enter, e aí temos o resultado. X variando de -2, -1, 0, 1, 2 e o f de x, e aqui os resultados. Então, criamos uma tabela de dados. E se a gente quiser fazer o gráfico dessa função? Para fazer o gráfico dessa função, temos duas possibilidades. Temos o plot 2D e temos o draw 2D. Aqui vou apagar a variável x porque eu vou utilizar ela de novo. Tá? Bom, o plot 2D eu vou usar aqui. Plot 2D, vou usar na frente o WX para quê? Para que o gráfico seja feito aqui na tela, senão ele vai abrir uma janela extra. Então, o comando, dentro dele, a função que eu defini, f de x, a variável da função, vírgula, e entre colchetes, a variável da função e o intervalo que eu quero que seja plotado, de -2 até 2. Shift Enter. E aí temos o gráfico como resultado. E aí a parábola, né, que é f de x ao quadrado. Bom, e o draw 2D?
O Draw 2D, lembrando que o Draw, ele precisa fazer o load do pacote. Então, load Draw. Em alguns casos ele já vem carregado, em outros não. Então, na dúvida, vamos carregar o pacote Draw. Carregou o pacote Draw e agora eu vou plotar o gráfico usando Draw 2D. Draw 2D, de novo WX para poder ficar aqui na tela, e eu preciso usar o objeto explicit. Eu preciso identificar que é uma função explícita, que é a f de x. Eu estou dizendo que é uma explícita entre parênteses. Aqui a função f de x, x variando de -2 até 2. E aí de novo temos Shift Enter e o gráfico apresentado. Note que o Draw 2D ele vem mais limpo, ou seja, sem os eixos, os valores, os nome dos eixos, enquanto que o Plot 2D já põe nome dos eixos. Qual que é a diferença de um para o outro? Bem, o Draw 2D, o pacote Draw, ele geralmente tem mais recursos do que o Plot 2D. Então, a gente consegue ter mais liberdade de escolha de cores, de formatação gráfico. Então, depende que tipo de gráfico você quer fazer também, você vai usar um ou outro. Bom, mas este caso é um exemplo de fazer gráfico linha, né? E se a gente quiser fazer um gráfico dos pontos? Porque de início a gente tabelou os dados e nós fizemos só o gráfico da função, nós não fizemos os pontos. Para isso a gente precisa criar uma lista. Para criar uma lista a gente precisa utilizar o comando makeList. Então o comando makeList vai criar os pontos i, f de i. Os pontos precisam estar entre colchetes e o i vai variar de -2 até 2. É o mesmo exemplo anterior. Então, Shift Enter, ele criou a lista que a gente chamou de lista. E se eu quiser ver o conteúdo, aqui, digita lista, ponto, vírgula. Agora eu quero desenhar esses pontos. Bom, vou desenhar esses pontos no plot 2D. Se eu quero desenhar pontos, eu preciso dizer que pontos são discretos, né? Nós não estamos usando uma continuidade. Então, eu preciso dizer que a minha lista é discreta. Então, aqui de início nós temos entre colchetes discrete, vírgula, lista. E eu preciso dizer que tipo que eu vou graficar. Bom, vai ser no estilo pontos. E essa numeração é tamanho do ponto, cor do ponto e formato do ponto. Deixa eu apertar Shift Enter, que aí a gente percebe. E aí que nós temos cor, formato e o tamanho dos pontos. E nós podemos experimentar isso, podemos mudar. E se a gente mudar, por exemplo, aqui para o número 1, o que acontece? Shift Enter, aí vemos o ponto bem pequenininho. Vou voltar aqui para o número 3. Se a gente alterar este valor, mudou a cor. E se a gente mudar aqui, a gente muda o formato. Por exemplo, 5. Aí mudou o formato.
Na terceira referência lá da apresentação inicial, tem uma tabela desses números com cor, formato para vocês verem. Se a gente tirar essa parte, ele vai graficar no formato padrão. E no formato padrão, ele faz ponto bem pequenininho e liga os pontos por reta. Tá? Mas vou voltar aqui porque a gente quer ver pontos, que é uma lista de dados. Agora, se nós queremos fazer os dois ao mesmo tempo, nós queremos fazer um gráfico com pontos e a linha, nós podemos uni-los. Então, nós podemos aqui usar um container com colchetes, em que dentro dele está definido os dois objetos, a função e a lista discreta. Separa por vírgula, que aí depois em seguida vem a definição do intervalo que nós queremos plotar, que é o x de menos 2 até 2, vírgula, e depois vem o objeto de estilo de gráfico, vírgula. Aí nós queremos a linha 2, 2, que aqui é espessura e cor, e os pontos nós queremos 3, igual ao anterior. Shift Enter, aí temos o gráfico com os pontos discretos. E aí nós podemos ficar alterando esses valores também para ver o que acontece, o que muda. Também podemos fazer isso no Draw 2D. No Draw 2D, para fazer isso, nós precisamos usar o objeto Points. Então, lá de início, no Draw 2D, nós utilizamos o objeto Explicit para a função explícita. E se a gente quiser para pontos, nós temos que usar o objeto pontos. Então, pontos, entre parênteses, aritmética de ponto flutuante, vou criar uma lista em aritmética de ponto flutuante, e aí esse make list é igual ao anterior. E aí eu vou guardar em lista pontos. Criamos este objeto cheio de pontos. Para o Draw 2D, então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos Draw 2D. Nós vamos primeiro definir a cor vermelho e a espessura da linha 2. E vamos fazer o gráfico explícito, que é linha, f de x, x indo de menos 2 até 2. Depois, nós vamos fazer o comando de cor azul, tamanho do ponto e o tipo do ponto. Note que mudou a numeração, o Draw 2D tem outra numeração. E nisso, nós vamos carregar a lista de pontos. Note que de um comando para outro, quando a gente tem novos comandos, a gente separa por vírgula. E aí Shift Enter. E aí temos o mesmo gráfico. A diferença é que no plot 2D ele já fez aqui a legenda. No Draw não, se eu quisesse fazer a legenda, eu ia precisar pôr um comando de legenda aqui no Draw 2D. Então vou encerrar aqui a nossa função f de x e o valor de x, porque eu quero definir uma nova função f. Essa nova função f, ela vai ser uma função que ela tem partes dela. Ou seja, dentro de um intervalo ela é uma função, em um outro intervalo ela é uma outra função. Para isso a gente pode usar o comando if.
Ou seja, para definir uma função, nós podemos também adicionar comandos extras. No caso, o comando extra é o comando if. Por exemplo, se uma função f de x para x menor do que zero é a função menos x, então temos aqui se if x menor do que zero, then menos x. Agora, se x estiver entre 0 e entre 1, então nós temos o gráfico x ao quadrado. Caso contrário, ou seja, se x for maior do que 1, a função é igual a 1. Então nós temos essa função definida. E aí o máxima define. Definimos esta função e agora vamos plotar dentro do intervalo menos 2 até 2, usando o plot 2D. E usando o plot 2D, aí temos a função. Aí vemos ela aqui sendo primeiro uma reta, depois sendo um pedaço de uma parábola e depois sendo uma função constante. Podemos alterar o nome dos eixos, porque note que ele pegou o padrão da definição da função e ele pôs tudo, todo o comando aqui. E se eu quiser mudar por um nome dos eixos mais adequado, então eu uso o comando label dentro de um container aqui de definição. Então temos dentro de um objeto, esse container é um objeto, ylabel, e o nome que eu vou dar vai ser f de x. Como é caractere, é escrita, então precisa estar entre aspas. Shift Enter, e aí temos o gráfico com o nome dos eixos, f de x, e aqui em y, e aqui o x que nós não alteramos, então ele manteve o padrão. Também podemos fazer isso com o Draw 2D. Vamos definir, por exemplo, a função h em que se x for maior ou igual que zero, o valor é 1, caso contrário, é zero. E vamos desenhar esse gráfico. Só que agora eu vou adicionar uns comandos. Então aqui no Draw 2D nós temos dizer que é uma função explícita, a nossa função h, x vai variar de menos 1 até 1. O intervalo que vai mostrar na tela o gráfico, a imagem que vai aparecer, vai ser de menos 0,2 até 1,2. Tamanho que vai apresentar na tela. E vou adicionar os seguintes pontos. Eu vou adicionar um ponto, o ponto 00 e o ponto 01. Em que tipo? Bom, eu preciso dizer aqui antes de definir ponto, eu vou dizer que tipo. Aqui é o tipo 6 e o tipo 7. Vamos ver quem que é o tipo 6 e o tipo 7. Então, Shift Enter, e aqui temos. O tipo 6 é este ponto aqui, 00. Ele é uma bolinha aberta. O tipo 7 é a bolinha fechada. Note que tem essa linha aqui que não existe na função. Esta linha é porque o padrão deles, eles ligam os pontos. Então ele acabou ligando esses pontos, mas isso daqui não existe. Está no gráfico mesmo. Então, vou definir uma outra função. Vou definir agora uma g de x. Essa g de x, vou definir de novo como a parábola. Então g igual a x ao quadrado. Nós podemos fazer várias funções no mesmo gráfico. Então eu vou pegar essa função g de x e vou fazer o gráfico da função gx menos 1, g de x e g de x mais 1.
com x variando de -2 até 2.